Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje vamos fazer a parte 1 do Aprender Sempre, volume 1, 2021, do 7º ano. É isso aí, pessoal. Vamos lá então? Pessoal, aí, vamos lá. Começando então com a sequência 1, lá na página 58. Aula 1, padrões e relações numéricas. Os objetivos são reconhecer os números pares e os números ímpares, identificar o padrão de crescimento ou decrescimento de uma sequência numérica, tá certo? Então vamos lá. 1. Par ou ímpar? Observe a sequência numérica e responda. Então vamos observar que aqui tem 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante, infinitamente. Ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Então olha lá, vamos reparar que elas terminam com, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Como se chama essa sequência? Pessoal, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é chamado, de número par. Então, essa sequência se chama sequência dos números pares. Tá certo? Nessa sequência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Pessoal, observe que nessa sequência a gente soma o número aqui, 2 mais 2, a gente obtém o próximo. 4 mais 2, a gente obtém o próximo. E assim por diante. Então, deve, somar 2 a um número, para obter o próximo. Então, é uma sequência que caminha de 2 em 2. B. Observa a sequência numérica a seguir. 1, 3, 5, tá faltando alguns números, 9, 11, 17, 21. Complete essa sequência com os números ausentes. Então, vamos lá. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Então, repara que termina em 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. E assim por diante. Então, lá. 1, 3, 5, 7 e 9. Nessa sequência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Mesma coisa, a gente tem que somar 2. Ela vai de 2 em 2. Tá? Então, vamos lá. Como se chama essa sequência? Sequência dos números ímpares. Página 59. Vamos descobrir qual é a sequência? Complete a tabela. Então, vamos lá, gente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, continua infinitamente, A gente vê aqui que são a sequência aqui normal dos números naturais. E embaixo a gente tem 0, 2, 4, 6, 8. Então, aqui seria 10. Aqui o 12. Então, reparem que a linha de baixo dessa tabela, os números estão dobrados. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Então, 2 vezes n, 2n. Em geral, olha o que o texto está falando. Um número natural par pode ser sempre representado por 2n, em que n é um número natural, tá? Agora pense e responda. Se n é 14, qual o valor de 2 vezes n? Ué, gente, se n é 14, 2 vezes 14 é 28. Então, 2n, no caso, é igual a 28. Tá bom? Se 2n
é igual a 58, qual é o valor de n? Então, ó, 2n é igual a 58. Vai ser duas vezes um número dá 58, n vai ser 58 dividido por 2, que vai dar 25 com 4, 29. 29. Olha lá. Então, n vale 29. Letra D. Vamos descobrir o que falta, né? E completar a tabela. Olha assim, ó. Aqui na primeira linha, a gente tem a sequência normal dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, infinitamente. O n representa os números naturais, então. Aqui eu tenho os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Reparem aqui, ó. 0 para chegar no 1, somou 1. E 1 para chegar no 3, somou 1? Não, somou 2. Mas se a gente pegar assim, ó, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, peraí, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, reparem que a linha de baixo, a gente está fazendo 2 vezes o número de cima, mais 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 2 vezes n, 2n. Mais 1, 2n mais 1. Então, ó, em geral, um número natural ímpar pode ser sempre representado por 2n mais 1, em que n é um número natural. Agora pense e responda. Se n é igual a 7, qual é o valor de 2n mais 1? Então, vamos lá. 2n mais 1 para n igual a 7. Substitui o n por 7 e faz a conta. 2 vezes 7 são 14, mais 1, 15. Então, no caso, é 15 o valor de 2n mais 1. Se 2n mais 1 é igual a 21, qual é o valor de n? Então, vamos lá. 2n mais 1 é igual a 21. É uma equação isso aqui, gente. Equação do primeiro grau. A gente vai passar esse mais 1 para o lado de lá, subtraindo. Então, vamos lá. 2n é igual a 21 menos 1. Por que que a gente faz isso? Operação inversa, tá? Se o 1 está somando desse lado da igualdade, esse é um lado, esse é o outro da igualdade. Se o 1 está somando desse lado, quando ele muda de lado, ele inverte a operação, ele subtrai. O contrário de somar é subtrair, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2n igual a 20, porque 21 menos 1 é 20. Se 2 vezes um número dá 20, que número é esse? Então, é só você dividir 20 por 2 que você descobre. Ou seja, esse 2 que está multiplicando o n, muda de lado, dividindo. Operação inversa. O contrário de multiplicar é dividir, tá? Então, 20 dividido por 2 é 10. N igual a 10. Achamos o valor de n. F. Escreva a sequência dos números pares de 1014 a 1000 em ordem decrescente. Então, vamos lá. Pares, hein? 1014, 1012, 1010, 1008, 1006, 1004, 1002 e 1000. É o último, em ordem decrescente. Letra G. Escreva uma sequência com 4 números ímpares consecutivos, ou seja, um seguido do outro, maior que 100 e menores que 110. Números ímpares. Então, vamos lá. Maior que 100 vai ser o 101, eu posso pegar. Depois, 103. Lembra que para ser ímpar tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9? Então, vamos lá. 101, 103, 105, 107. Ele quer 4, então tá ótimo. Tá aí, 4 números. 1, 2, 3, 4. São maiores que 100 e menores que 110. Página 60. Aula 2. Os múltiplos e suas relações. Tá certo? Então, olha lá.
Objetivo da aula: criar sequência dos múltiplos de números naturais, identificar relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de e é fator de. Olha lá, vamos então ver o que a gente vai precisar fazer. Então vamos lá, pessoal. Número 1, observe a fita a seguir. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Vocês acham, né? Vamos lá. Descreva o que está acontecendo com a sequência. Então vamos observar. 0 para 3, aumentou 3. 3 para 6, aumentou 3. 6 para 9, aumentou 3. Então a sequência está aumentando de 3 em 3. Certo? B. Escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 8, 10 e 15. Então vamos lá. Múltiplos de 8. Vamos colocar uma seta aqui. Gente, um número ser múltiplo, tá? É ele vir de um outro número. Por exemplo, múltiplo de 8. Você vai somar de 8 em 8. Então, o primeiro número sempre que é múltiplo de todos os números é o 0. Então, 0 é múltiplo de 8. Depois, 0 mais 8, 8. Depois, mais 8, 16. Depois, mais 8, 24. Depois, 32. Já foi quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um. E depois o 40. Pronto. Agora os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50. E os múltiplos de 15. 0, 15, 30, vai de 15 em 15, tá, gente? 45, 60 e 75, tá? Explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Gente, por quê? E aí? Percebam, por exemplo, que o 15, por que ele é múltiplo? 45, aliás, por que ele é múltiplo de 15? Porque eu fui somando de 15 em 15 e cheguei no 45. Ou seja, se eu dividir 45 por 15, dá uma divisão exata, tá? Então, olha lá. Se dividirmos os números por seu múltiplo, não. Se dividir os múltiplos por seu número, né? Se dividirmos os múltiplos por seus números, encontramos uma divisão exata. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que se eu dividir, por exemplo, 30 por 15, vai dar 2, vai dar um número exato, tá? Qualquer divisão que eu pegar aqui, ó, 0 por 15, vai dar 0. Então, vai dar divisão exata. Se eu pegar 40 e dividir por 10, vai dar 4. Então, sempre que eu divido um número, por exemplo, todos esses números são múltiplos de 8. Se eu pegar qualquer um desses números e dividir por 8, vai dar divisão exata. É isso que eu quero dizer com essa frase, tá bom? Número 2. Na tabela a seguir, pinte de azul os múltiplos de 2. Vamos colocar aqui, azul, os múltiplos de 2. Vamos marcar aqui, o múltiplo de 2 de azul. Marque com um X os múltiplos de 3. Múltiplo de 3 com um X. Então, vamos marcar aqui. E faça um círculo sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão após a tabela. Então, vamos lá. Múltiplos de 2. Vamos pintar de azul. Então, 0 é múltiplo de todos. 2. De 2 em 2 eu tenho os múltiplos de 2. Então, a gente vai pegar todos os números pares, tá? Da tabela. 0 pode pintar todos.
Tudo que é par é múltiplo de 2. Certo? Marque com x os múltiplos de 3. Então, vamos lá, vou marcar com x o 3. Todos o 0 é múltiplo de todos os números. E depois de 3 em 3, a gente vai marcando os múltiplos de 3. Aqui, ó. 12 é múltiplo de 3. 24, que parece lá, ó. 32 não, peraí. 36 é múltiplo de 3. 15, 30, 45 é múltiplo de 3. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Todos os múltiplos de 6 são também de 3, tá? Então tá aí. Marcamos todos os múltiplos de 3. Esqueci desse aqui do próprio 3, aqui, esqueci desse 6, do 9. Pronto. Circule os múltiplos de 6. Então, 0. Depois, 6. Onde tem 6, a gente vai circular. 12. Mais 6, 18. Não esqueci de circular o próprio 6 aqui também. Depois, mais 6, 24. 30, né? Vamos procurar aqui. 36. Toda a tabuada do 6. 42. 48, 54, 60. Todos esses números são múltiplos de 6, tá? É isso aí. Agora vamos responder as perguntas. Letra A. Quais os números que foram pintados de azul e também marcados com X? Sobre esses números, o que é possível ser dito? Então, vamos lá. Pintados de azul e marcado com X. Vamos separar esses números. Pintados de azul e marcado com X. 0, 3, né? Depois, 6, 9, 12, todos os múltiplos de 3. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, e agora 33 eu não sei se tinha ali. 33 não, né? Tinha o 36, né? 42, não tinha o 39, mas tinha o 42, tinha o 45, 48 também tinha, e só, né? 51 não tem, 54 tem, 59, 57 não tem, não, 54, 55, 56, 57 não tem, e 60. Esses são os números que a gente pintou de azul e marcados com um X. O que é possível ser dito sobre eles? São múltiplos de 3. B. Quais os números que foram apenas marcados com X? O que quer dizer? O que isso quer dizer? Apenas marcado com X. Apenas marcado com X são o... Ah, legal, gente. Pera aí. Marcado com X e pintado de azul. O professor Cássio errou, tá? Vou ter que tirar alguns números, tá? Porque os pintados de azul são múltiplos de 2 também, ó. Esses não são múltiplos de 2, ó. Só os pares que vão ficar nessa lista, tá? Os pares, apenas os pares. São múltiplos de 3 e 2. A gente vai escrever aqui. Porque são pares, né? Múltiplos de 2. E são múltiplos de 3 também. Então, eles são múltiplos de 3 e 2, tá bom? Essa é a conclusão. B. Quais os números que foram apenas marcados com X? O apenas marcado com X, agora sim. Esses apenas marcados com X são os números unicamente múltiplos de 3. Então, vamos lá. 3, 9... O que mais, gente? 15, 21, 27. Vamos achar mais, hein?
Ó, 3, 9, 3, 9, 15, 21, 27, 15 já foi e 45. O que isso quer dizer? São apenas múltiplos de 3. Nesse exercício, tá? Nesse exercício, esses números são apenas múltiplos de 3. Letra C. O que se pode dizer sobre o número 0? 0 é múltiplo de todos os números. Por que 0 é múltiplo de todos os números? Porque qualquer número vezes 0 dá 0, tá? Por isso. 1000 vezes 0, 0. 481 vezes 0, 0. Então, por isso que 0 é múltiplo de todos os números. 3. Observe o calendário e responda. Então, temos o calendário de julho de 2020. Vamos observar que primeiro começa numa quarta e o último dia da semana termina numa sexta-feira. E julho tem 31 dias, tá? Olha lá, as datas das terça-feiras são múltiplas de 7 e das quinta-feiras. Então, a terça-feira. Repare que está indo de 7 em 7. Por quê? Porque cada semana tem 7 dias. 7, 14, 21, 28. Então, a resposta para essa primeira pergunta, sim. As datas são múltiplas de 7. Sim, são múltiplas de 7. E as quinta-feiras? Olhem as quinta-feiras, ó. 2, depois 9, depois 16, depois 23, depois 30. Não. As quinta-feiras não são múltiplos de 7. Então, a gente vai escrever isso, tá? As datas da quinta-feira não são números múltiplos de 7. Número 4. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um número natural? Olha lá, ele quer um conjunto de múltiplos de um número natural. Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então, vamos lá. Qual das alternativas pode representar? Vamos analisar. Olha a primeira alternativa. 1, 5, 9, 13, 17, 21. Ué, aumentou 5. Depois aumentou 4. Depois aumentou 4 novamente. 4. Não, estou enganado. De 1 para 5 aumentou 4. De 5 para 9 aumentou 4. Está aumentando de 4 em 4. Mas esses números não são múltiplos de 4. Por quê? Porque tem que começar com 0 para ser múltiplo de 4. Então, essa não é. Essa não, vamos escrever. Próxima. 0, 4, 8, 12, 15, 22. Ó, vamos ver. 0 para 4, aumentou 4. Por que estou escrevendo 6 aqui? Espera aí. Opa. 4 para 8 aumentou 4. 8 para 12 aumentou 4. 12 para 15 aumentou 4? Não, aumentou 3. Então, não. Não é sequência. Tá? Letra C. 0 para 6 aumentou 6. 6 para 5 diminuiu 1. Depois diminuiu mais 1, 1, 1. Ixi, também não é. Não é sequência. A próxima, 0 para 7 aumentou 7. 7 para 14 mais 7, mais 21, mais 7, 21, mais 7, 28. Essa sim, gente. Sim, são múltiplos de 7. 7 é um número natural. E a de baixo? 0, 8, 16, 20, 19, 7. Aumentou de 8 em 8 até aqui. Depois aumentou 4. Depois diminuiu 1. Nossa, não é sequência. Este é sequência, esse daqui é uma sequência. Só que não são múltiplos, não é sequência de não múltiplos. Espera aí, vamos escrever aqui em cima esse primeiro, a letra para ficar melhor, tá? Sequência
de não múltiplos. Eles não são múltiplos de 4. Os números estão aumentando de 4 em 4, mas não são múltiplos, tá? E número 5. Uma prateleira do supermercado estava cheia de caixas de bombom, cada uma contendo 12 unidades. Descubra o total de bombons nessa prateleira, sabendo que esse número é maior que 1.000 e menor que 1.010. Então, vamos lá. Cada caixa contém 12 bombons, tá? 12 bombons, vamos anotar. 12 bombons em cada caixa, tá? A gente vai pensar assim. Se cada caixa tem 12 bombons, certo? O que eu faço então? Certo, gente. Se a gente tem 12 bombons em cada caixa, a gente tem que pensar que o número de bombons total é múltiplo de 12. Então, o total de bombons é um número múltiplo de 12. Ou seja, é um número que a gente, dividindo por 12, vai dar exato, vai dar divisão exata, tá? Porque eu obtenho o maior número fazendo 12 vezes algum número e eu obtenho um número entre 1.000 e 1.100, 1.010, né? Para a gente descobrir, a gente tem que pegar, então, e ver aqui. Vamos pensar assim, múltiplo de 12. 1.000 vezes 12 vai dar 1.200, não é, gente? Não, falando bobeira. 100 vezes 12 que vai dar 1.200. 100 vezes 12, se a gente pensar assim, ó. 100. Deixa eu colocar aqui, ó. 12 vezes 100. Ó, 1.200. Então, não são 100 caixas de bombom que tem lá, tá? Porque se fosse 100, teria 1.200 bombons. Sabe-se que esse número é maior que 1.000 e menor que 1.010. Então, isso aqui é importante, ó. Sabendo que esse número. Então, a gente tem menos de 100 caixas. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos tentar fazer 12 vezes... vamos pegar 90. Então, vamos lá. Desce esse 0. 2 vezes 9 são 18, vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1 que subiu, 10. Olha lá. Se fosse 90 caixas de bombom com 12 bombons cada, ia dar 1.080. Passou. Então, vamos testar menos. Menos. Vamos tentar 12 vezes 80. Desce o 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 9. Então, lá. 12 vezes 80 dá 960. Então, é maior que 80 caixas de bombom e menor que 90. Então, vamos tentar 85. 12 vezes 85. Ficou meio feio aqui. Vamos arrumar. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Ponho mais aqui para continuar. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Somou. Dá, então, 1.020. 1.020. Nossa, passou. Porque aqui é 1.010. Então, não são 85 caixas. Vamos pegar uma caixa a menos, então. Uma caixa a menos. Então, 12 vezes 84. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Então, vai dar aqui, ó. 10 vai 1. 1.008. Então, são 84 caixas de bombom. Por quê, ó? 1.008 é múltiplo de 12. Opa. Ó, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. 1.008 é múltiplo de 12. Por quê, ó? Vou puxar uma calculadora, ó. 1.008 dividido por 12. Vai dar exato, vai dar 84, tá? Por isso que a gente chegou nesse resultado. Se a gente fizer 1.008 menos 12, vai dar 996, menos que 1.000, então não é. E 1.008 mais 12 vai dar 1.020. Não, tá errado esse resultado aqui. 1.008 mais 12. 1.020. Portanto, gente, é isso mesmo. Então, o número de bombons é de 1.008, a resposta. O número de bombons na prateleira é 1.008.
Tá certo? Então vamos lá, gente. Aulas 3 e 4. Divisores e seus critérios. Então, os objetivos da aula são determinar os divisores de um número natural e investigar critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Na tabela abaixo, faça o que se pede, começando na atividade 1. Letra A, circule os múltiplos de 3. Então, vamos lá, vamos fazer, então, passo a passo. Circular os múltiplos de 3. 3, não tem o 0, né? Então, temos que circular o 3, 6, 9, 12, 14, não, 14 não, né? 15, 18, depois 21, de 3 em 3, gente, 24, 27, 30 e só. Na B, faça um traço sobre os números divisíveis por 4. Vamos fazer um traço nos números divididos por 4. Vamos lá. De 4 em 4. Mesma ideia. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32. E sublinhe os fatores que compõem o número 24. Então, ele quer que a gente sublinhe os fatores que compõem o número 24. Então, lá. Os fatores que compõem o número 24. Vamos lá. O número 24 pode ser escrito como 3 vezes 8. Certo? Ou então como 2 vezes 12. Muito bem. Ou então como 6 vezes 4. Certo? O que mais? Só, né? Então a gente vai precisar sublinhar. Vamos fazer isso com... Vamos fazer uma marca-texto. Vamos fazer isso então com o número 3. Número 8. O 2, né? O 12. Opa, que riscou aqui errado. Peraí. O 6 e o 4. Tá? Mas eu poderia escrever o 24 também como 1 vezes 24. Não poderia, gente? 1 vezes 24 não é igual a 24? Também. Então, a gente vai também fazer isso no 1 e no próprio número 24, tá? Então, pessoal, reparem aí que alguns números, os que estão pintados de azul, são múltiplos, né? Múltiplos não, divisores de 24, tá? São os divisores de 24, os que estão de azul. Legal, né? Número 2. O professor de ciências propôs à sua turma de 6º ano um trabalho de pesquisa que deveria ser realizado em grupos. Se a turma essa turma tem 36 estudantes, vamos grifar isso aqui, e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes. Quais são as quantidades possíveis de formações de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudante por grupo. Então, ó, pensa comigo. Eu posso fazer um grupo com 36 estudantes. Eu posso fazer 2 grupos com... Então, vamos pôr assim, um grupo com 36, 2 grupos com 18 cada um, 3 grupos com 12 cada um, ou então 4 grupos com 9 cada pessoa, né? Ou então, eu posso fazer 6 grupos com 6 cada um. Ou então, eu posso fazer 9 grupos com 4 pessoas cada um. Ou então, 12 grupos com 3 pessoas. 18 grupos com 2 pessoas.
ou 36 grupos com uma pessoa cada um. Então, olha só. Então, essas são as possíveis quantidades de grupos e de estudantes por grupos. Então, aqui são os grupos e aqui estudantes por grupo. Então, um grupo com 36, ou 2 com 18, 3 com 12, 4 com 9 e assim por diante. Tá? 3. Vamos investigar. Vamos investigar? Com os números apresentados nos cartões, faça todas as multiplicações possíveis. Vamos grifar isso. Faça todas as multiplicações possíveis. Mas sempre de 2 em 2 números. Depois escreva os resultados, em seguida responda as questões. Então vamos lá. De 2 em 2. Então vamos multiplicar o 7 pelo 9 e o 7 pelo 8. Depois o 8 pelo 7 e o 8 pelo 9. O 9 pelo 7 e o 9 pelo 8. Tá? Então, repara que a gente vai ter resultados parecidos aqui, ó. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 7, 63. E 9 vezes 8, 72. Então, são todas as multiplicações possíveis de 2 em 2 números. Tá? Essas são as possíveis multiplicações. Quantos resultados diferentes foram encontrados? Letra A. Diferentes. Olha lá. 1. Vamos grifar, né? 1, 2, 3. 3. Apenas 3. Depois repete, né? Ó. 3 resultados diferentes. Tá? B. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números dos cartões? Então, olha lá, 63, 56 e 72 são múltiplos de quais números? Ó, 73. Vamos organizar. 63 é múltiplo de 7 e 9. Porque 7 vezes 9 é 63. 56 é múltiplo de 7 e 8. E 72 é múltiplo de 8 e 9, tá? Então, os números são múltiplos de quais cartões aqui? Então, aqui está a resposta que ele quer na letra B, tá? C. Ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são ou não são exatas? Quais são os resultados dos restos dessas operações? Tá. Se a gente dividir 63 e 56 dividido por 7, serão divisões exatas. Divisões exatas com resto zero, né? Quando a divisão é exata, gente, o resto é zero, tá? Se a gente dividir 56 e 72 por 8, divisão, vou resumir, tá? Vamos lá. Divisão exata, resto zero. E se a gente dividir 72 por 9, divisão exata, resto zero. Tá bom? É isso daí. D. Ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões são ou não exatas? Quais os resultados e os restos dessas operações? Então, vamos lá. 63, 56 e 72. 53, 56 e 72. 63, gente, não é par. Então, se a gente dividir por 2, vai dar não exata
Opa. E resto 1, tá? Vai dar resto 1. Tá? Porque, ó, 63 dividido por 2. Pega o 6. 3 vezes 2, 6. Para 6, 0. Abaixo o 3. 1 vezes 2, 2. Para 3, sobra 1. Resto 1. Tá vendo? 56 é par. Então, divisão exata. Resto 0. E 72 é par. Divisão exata. Resto 0. Escrevendo errado aqui. Deixa eu apagar, peraí. Tá certo? Número 4. Uma grande fábrica de produtos alimentícios recebeu a seguinte queixa em uma rede social. Gosto muito dos empanados de peixe produzidos por vocês, mas vocês têm feito caixas contendo 13 unidades. Somos em 2 irmãos. Peço que coloquem um outro número de empanados na embalagem, pois como 13 é primo, a gente não consegue dividir igualmente nem mesmo quando a mamãe resolve comer conosco. Agradeço desde já. Como todas as vezes que essa família se reúne para comer, há 2 ou 3 pessoas para dividir, quantos empanados poderão ser colocados em cada embalagem, de modo a ser sempre possível dividi-los igualmente e solucionar esse problema. Então, olha lá, 13 é primo mesmo. 13, o que significa que 13 é primo? É divisível por ele mesmo e por 1. Só dá para dividir 13 por 1 e por 13. Então, só divide por 13 e 1, tá? Então, eu precisaria, para dividir 2 pessoas, o número de empanadas deveria ser par, tá? Um número par, 13 não é par. Só que a mãe, quando a mãe também resolve comer, aí eu precisaria que seja, então, um múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, deveria, vamos lá, deveria ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? A gente já tinha até feito isso. Um número que seja múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, ou a fábrica diminui para 12, porque 12 divide por 2, porque é par, e divide por 3, que é múltiplo de 3, tá? 4 vezes 3, 12. Aí ela teria que diminuir uma unidade de empanado, tá? Ou, então, aumentar, tá? Para 18. Ou 18 empanados. Por quê? 18 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, tá? São números múltiplos ao mesmo tempo. Então, a solução é essa. Ou a empresa diminui o empanado para 12 ou aumenta o número de empanados para 18, tá? Então, essa é a resposta. 5. A farmácia de um posto de saúde conta com 1.020, vamos grifar, caixas de medicamento. Medicamento A. 2.508 caixas do medicamento B. E, vamos pegar outra cor, 4.645 do medicamento C. A farmacêutica precisa formar kits contendo 2 caixas do medicamento A, 3 caixas do medicamento B e 5 caixas do medicamento C. Quantas caixas do medicamento A e quantas caixas do medicamento C a farmácia terá que adquirir para formar kits, de modo que não sobre nenhum medicamento B? Então vamos entender o problema. Ele nos deu o número total de medicamentos de cada tipo, tá? Ela quer formar kits contendo 2 caixas do medicamento A, 3 do B e 5 do C. Então, vamos pensar um kit aqui, ó. Vamos escrever aqui. O kit vai conter 2 do A, 3 do B, mais 5 do C. O total serão 10 medicamentos. Tá? É o total de medicamentos no kit. Ele quer saber quantas caixas do medicamento A e quantas do C a farmácia terá que adquirir para formar kits, de modo que não sobre nenhum medicamento B. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui. O medicamento B, do B, vamos lá. Nós temos
2.508 caixas, tá? E eu preciso, então, colocar 3 caixas de cada desse. Vamos lá, 3 de cada. 13 caixas de cada do B. Ou seja, eu preciso dividir 2.508 por 3. 2.508 dividido por 3. Como saber se essa conta dá exata? Eu vou ensinar vocês. Vocês vão pegar o número 2.508 e vai escrever assim, ó, somando os algarismos. 2 mais 5 mais 0 mais 8. Então, vamos lá. 2 mais 5, 7. Com 0, 7. Mais 8, 15. O resultado da soma dos algarismos é um número múltiplo de 3? 15 é múltiplo de 3? Sim, gente. 15 dividido por 3 dá 5, dá exato. Ou então 3 vezes 5, 15. Então, 15 é múltiplo, vamos escrever aqui, de 3. Portanto, 2.508 dividido por 3 dá a divisão exata. Então, vai dar certo. Vamos dividir, então, ó. Vamos começar pegando 25. Por quê? Se eu pego só 2, não dá. 2 é menor que 3. Então, vou ter que fazer um arquinho aqui e pegar o 25. Quantas vezes 3 para chegar perto de 25? Porque não vai dar exato. 8, ó. 3 vezes 8, 24. Para 25 sobra 1. Abaixo 0. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Abaixo 8. Tabuada do 3 tem 18. 6 vezes 3, 18. Para 18, 0. Então, deu 836 caixas de medicamento. Então, vou colocar aqui, ó. 2.508 dividido por 3 dá 836. Nós vamos precisar apagar isso aqui, porque a gente precisa de espaço aqui para terminar, tá? Aí, se precisar, vocês pausem o vídeo e copia tudo certinho. Opa, tá bugando? Olha lá, vamos mudar a cor aqui. Agora, vamos ver aqui vamos pegar os medicamentos A e C. Vamos pegar o A aqui. O A eu tenho 1.020 caixas que eu preciso dividir por 2, porque vou colocar 2 medicamentos em cada kit. Gente, para saber se um número é divisível por 2, basta saber se ele é par. 1.020 é par? Sim, é par, porque termina em 0 e 0 é par. Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. E 1.020 termina em 0, então é par. Então, a divisão de 1.020 por 2 vai dar exata, né? Vai dar 510. E vamos dividir aqui o C, que vai ser 4.645 por 5, porque em cada kit vai ter 5 medicamentos do C. Como saber se esse número é divisível por 5? Eu vou ensinar então. Para um número ser divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou 5. Se o número terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. Então, 4.645 termina em 5. Portanto, é divisível por 5. Então, a divisão vai dar exato, ó, 4.645 dividido por 5. Pego o 46, né? Porque 4 é menor. Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. Para 46 sobra 1. Abaixo 4. 2 vezes 5, 10. Para 14 sobra 4. Abaixo 5. 9 vezes 5, 45. Para 45, 0. Ou seja, 929 medicamentos. Agora que a gente sabe quantos kits, quantos de cada remédio a gente vai conseguir colocar, a gente vai precisar, então, pensar. Vamos pensar. Eu tenho, então, 836. Eu consigo, com o medicamento B, fazer 836 kits. Com o C, eu consigo fazer 929. E com o medicamento A, eu consigo fazer apenas 910 kits. 910 não, 510. Então, peraí. Tá faltando. Ele está perguntando aqui, ó, quantas caixas do medicamento A e quantas do C a farmácia terá que adquirir para formar kits, de modo que não sobre nenhum medicamento B. Do medicamento C, não precisa adquirir, porque já dá para usar, ó. Eu preciso de 836
kits eu consigo formar com B. Então, sobra, né? Com C dá para formar 929 kits. Então, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui que eu encontrei, número de kits que eu consigo produzir. Consigo formar, tá? Então, vamos responder. Para o medicamento C, não será preciso adquirir. Vírgula. Mas, para o medicamento A, para o A sim, né, gente? O A nós vamos ter que fazer a diferença aqui, ó. 836, vamos pegar outra cor aqui. Que é o número de medicamentos, o número de kits que eu consigo fazer com o B, menos 510. Vamos fazer a conta. 0 para 6, 6. 1 para 3, 2. 5 para 8, 3. Então, vai faltar 326 kits a diferença aí. Então, como eu dividi aqui, como vai 2 medicamentos em cada kit, para o medicamento A eu precisarei comprar... Não vou escrever direito. Mas para o medicamento A, deverá ser adquirido 326 vezes 2, ou seja, 652 medicamentos. Tá? Para conseguir fazer, então, montar todos os kits e não sobrar nenhum medicamento B. Tá bom? É isso aí, pessoal. Pessoal, vamos lá para a página 65, aulas 5 e 6. Identificando, então, ali números primos e compostos, tá bom? Esse é o objetivo da aula. Então, a gente vai classificar números naturais em primos ou compostos. Número 1. Encontre os divisores de cada número abaixo. Em seguida, tente escrever para cada número ao menos 2 multiplicações diferentes, cujo resultado seja o número dado. Então, vamos lá. Ele quer que a gente encontre os divisores de 54. Então, 54, divisor de qualquer número é 1, tá? Então, 1 é divisor de todos os números. Então, vamos lá. 1, vamos colocar assim, entre colchetes. Colchete não, chave, né, gente? Então, vamos lá. 1, 54 divide por 2, porque é par. 54 divide por 3, gente. Soma os algarismos. 5 mais 4 é 9. 9 tem na tábua do 3? Sim, então divide por 3. 54 divide por 4. Vamos pensar. 48, 49, 51, 52. Não divide por 4, não. Vamos pensar. Usa um truque que eu vou ensinar vocês, ó. 54 dividido por 1, 54. Então, o último divisor de 54 é o próprio número 54. Ele é o último número. 54 dividido por 2 dá quanto? 27. Então, ele é o penúltimo número aqui. 54 dividido por 3 dá quanto? 54 dividido por 3. Uma vez 3, 3. Para 5 sobra 2. Abaixo 4 vai dar 18. Olha lá. É o antepenúltimo número. Tá. 54 divide por 6. Tábua do 6 tem 54. 54 dividido por 6 vai dar 8. Então, 8 também é múltiplo. E depois não divide por nenhum outro número, apenas por esses daqui. Então, acabou. A gente encontrou. Tá? Olha lá, encontrei todos os divisores de 54. Tá certo? Ó, repare aqui, ó, 54 dividido por 1, 54. Por 2, 27. 54 dividido por 18. Não, aliás, 54 por 3, 18. 54 por 6 dá 8. 54 por 8 dá 6. Quando começa a acontecer isso, acabou. Porque aí começa a subir, ó. Dividido por 18 dá 3 e assim por diante. Vamos tentar com 39? Então vamos lá. Ó, 39 divide por 1, porque todo número divide por 1. Divide por 2? Não, porque não é par. Divide por 3? Divide, porque se você somar
3 com 9, toma esses dois algarismos. 3 mais 9 dá 12. E 12 tem na tabuada do 3, então é divisível por 3. Divide por 4? Não. Por 5? Não, porque não termina em 0,5. Por 6? Não. Vamos usar então o nosso truque. Vamos começar aqui com os últimos números, ó. 39 dividido por 1 dá 39. Próprio número. 39 dividido por 3, pode fazer a conta aí que dá 13, tá? E como 39 dividido por 13 dá 3, a gente já encontrou todos os números divisores de 39. Não tem mais, gente. Só são esses aqui, tá? Olha lá. Os únicos divisores de 39, tá? Agora os divisores de 41. 41 divide por 1, mas não divide por 2, tá? Porque não é par. Não divide por 3 porque a soma não dá um número múltiplo de 3, né? 4 mais 1 dá 5. Não divide por 4, não divide por 5. Por 6 também não tem na tabuada. Por 7 não tem. Por 8 não tem na tabuada do 8. Não tem na do 9. Não tem na do 10. Gente, não tem... Então, peraí. 41 só divide por 1 e por próprio número 41. Tá certo? Por nenhum outro número mais. Então, olha lá. Agora, o que ele quer que a gente faça? Ó, em seguida, para cada número, ao menos duas multiplicações diferentes, cujo resultado seja o número dado. Então, vamos lá. A gente pode, 54, a gente pode escrever como 2 vezes 27. Ou então, 3 vezes 18. Olha lá. Para o 39, a gente pode escrever 3 vezes 13. Ou então, 1 vezes 39. Não tem outra. Tá? Só tem essas duas. Né, gente? E para o 41, apenas 41 vezes 1. Ou 1 vezes 41. Invertendo. Então, olha lá. Legal, né? Ó, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Desses 3 números, o único número que pode ser chamado de primo é o 41. Por quê? O que é número primo? Eu vou escrever aqui, ó. Número primo é aquele número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, tá? Então, primo é um número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. 2. Joana teve uma ideia. Construir retângulos usando uma malha quadriculada, conforme o desenho abaixo. Então, olha lá. Construiu um retângulo. Observe que ela utilizou 40 quadradinhos. Tá? 8 vezes 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 5. 40. Tá? Letra A. Vamos experimentar? Imagine que você tem uma quantidade de quadradinhos igual ao seu número na chamada. Quantos retângulos diferentes você consegue construir? Tá, vamos supor que o seu número na chamada seja 7. Então, vamos lá. Meu número na chamada é o 7. Quantos retângulos diferentes eu consigo construir? Gente, 7, eu consigo fazer um retângulo de 7 aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1. Um desse jeito. Tá? Ou então, deitado, né? 1 por 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só consigo construir dessa maneira. Então, vai depender do meu número na chamada, tá? Agora, se o meu número na chamada for 20, se o meu número for 20, aí eu consigo construir um quadradinho, por exemplo, ó. Um retângulo, aliás, né? Tentar. Eu posso construir, se o número for 20,
Eu consigo construir um de 5 linhas, tá? E 4 colunas. Ixi, foi até muito agora. Não ficou muito proporcional, peraí. Opa. 1, 2. Só precisa de 3, né? Três linhas. Não sei porque que tá curvando isso aqui. Olha lá. É um exemplo. Então assim vai depender, né, gente? Essa resposta é muito pessoal. Então eu já dei ideia para vocês, é só vocês seguirem então. Letra B. Pense e responda. Hoje é que dia do mês? Esse número é primo ou composto? Se eu pegar o dia que eu estou gravando, 14. 14. Para eu saber se é primo ou composto, a gente vai ter que ver o seguinte. Então, gente, se hoje é dia 14, 14 é um número primo ou composto? Vamos ver. Vai depender do número de divisores de 14. Então, os divisores de 14 são 1. Como 14 é par, porque termina em 4, é divisível também por 2, tá? Aqui, só disso a gente já percebe que não é um número primo, porque para ser primo deve ser somente divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 14 divide por 1, por 2, por 7 e pelo próprio 14. Então, olha lá. Então, é um número composto, tá? Quando é composto, ele tem mais de 2 divisores, tá? Quando o número tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele próprio, ele é um número primo, tá bom? Aula 7. Decomposição em fatores primos. Então, aqui o objetivo é a gente aprender a decompor um número em fatores primos. Então, vamos lá. Número 1. Rafaela tem 3 dados numerados de forma diferente. Suas 6 faces contêm os 6 primeiros números primos. Olha lá. Larissa desafiou os colegas a posicionar os dados de modo que, através das multiplicações das faces que ficarem voltadas para cima, possam obter o número 130. Quais serão os números na face desses cubos? É possível obter o número 130 da forma determinada por Larissa? Se sim, que números deveriam aparecer nas faces superiores dos dados para vencer o desafio? E se Larissa tivesse escolhido o número 100, o que aconteceria? Então, olha aqui, ó, lembrete. Um dado é um poliedro, tá, gente? Um hexaedro. Comumente chamado de cubo. É um prisma de 6 faces, tá? Tem, portanto, 6 faces que, em geral, são numeradas de 1 a 6. Então, ele fala que nesse cubo, as faces têm os 6 primeiros números primos. Eu vou falar para vocês, ó. O primeiro número primo é o número 2. Depois vem o 3. Depois vem o 5. O 7. O 11. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o 3 deu 6. Então, vamos lá, pessoal. A gente já separou aqui, então, os números primos, os 6 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que faria, então, para jogar esses dados com essas faces, né? E os 3 dados, né? Ela tem 3 dados numerados de forma diferentes. Então, são 3 dados, suas 6 faces contêm os 6 primeiros números primos. Então, pensa, a gente teria que jogar os dados e sair o número 130. Então, vamos supor, primeiro dado vezes o segundo dado vezes o terceiro dado. Se você pensar comigo, ó, 130 dividido por 2 dá 65. 65 não é par, então não divide por 2. Aí 65 não divide por 3. Então vamos tentar dividir pelos números primos. Já dividiu por 2, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, 2. O 2 é o primeiro número que pode aparecer no dado. 65 não divide por 3. Por quê? Porque 6 mais 5 é 11. E 11 não é múltiplo de 3. Então, para a gente saber se o número é divisível por 3, basta você somar os seus algarismos. Somando 6 com 5 dá 11. E 11 não é múltiplo de 3. Então, qual que é o próximo primo? É 5. 65 divide por 5? Sim. Então, peraí. Vamos colocar aqui, ó.
65 dividido por 5 vai dar 13, tá? Então, o próximo número aqui é o 5. E 13 só divide por 13, porque 13 é primo. 13 por 13 é 1. Então, o seguinte número é 13. Então, se você fizer 2 vezes 5, 10 vezes 13, isso aqui então vai dar 130. Então, é possível. E se o número fosse 100, né? Tivesse escolhido o número 100, seria possível? Então, vamos pensar, ó, 100 dividido por 2, que é o primeiro número primo, dá 50. 50 é par, então continua dividindo por 2, vai dar 25. 25 divide por 3, que é o próximo primo? Não, né? Porque 2 mais 5 é 7. Então não divide, tem que dividir por 5, que é o seguinte número primo. 25 dividido por 5 é 5. E 5 só divide por 5 porque é primo. Então 100 a gente poderia escrever como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Só que ela só tem apenas 3 dados numerados de formas diferentes. Então não seria possível, porque para dar 100 teria que ter 4 dados. Então a resposta da última pergunta é não seria possível, tá? Então ela tirar é o número 100, tá? Conseguir ali multiplicar e sair o número 100. Tá certo? Então tá bom. Gente, vamos lá então. Atividade 2. Olha lá. Para cada número abaixo, escreva se é possível, né? Se possível, várias descomposições, sendo uma delas contendo somente fatores primos. Utilize notação com potências quando necessário. Então vamos lá. 36. 36 a gente pode escrever como... Deixa eu pegar uma caneta mais fina, ó. 6 vezes 6. Vamos começar com 1 vezes 36. Ou então 6 vezes 6, certo? Ou então, só com números primos, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Por quê? Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Poderia ter outras? Poderia. Poderia ter 4 vezes 9. Olha lá. É uma outra multiplicação, tá? Que não usa números primos. Tá aí, então. Agora, 18. 18 eu posso escrever 1 vezes 18, ou então 2 vezes 9, ou então 2 vezes 3 vezes 3, que aqui só usa número primo. Então, as que estão usando só número primo, eu vou destacar ela aqui pra gente, tá? Olha lá. 50. Eu poderia escrever como 1 vezes 50, ou então 2 vezes 25, ou então como 5 vezes 10, tá? Ou então poderia escrever como 2 vezes 5 vezes 5. Olha lá. Essa é uma fatoração só usando números primos. Por quê? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Certo? E a última, letra D. 25, eu posso escrever 1 vezes 25. Ou então, 5 vezes 5. Não é mesmo? E aí já tenho a minha máxima fatoração. Essa aqui é a fatoração com números primos. Tá certo? Número 3. Escreva as decomposições em fatores primos dos números abaixo. Então agora ele quer somente em fatores primos, tá bom? 15, eu posso escrever como 3 vezes 5. Os dois números são primos, enquanto 3 e 5 são primos. E 30, eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 5. Porque, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Professor, mas como que faz pra gente fazer isso? Fica de cabeça? Não, eu vou ensinar vocês, ó. Se a gente pega aqui o número 30, quer ver, ó? E passa um traço aqui, ó. Desse jeito. A gente vai lembrar o método do MMC, lembra? Tá? Quem não lembra não tem problema. A gente só vai dividir por números primos. 30 divide por 2? Sim, porque é par. 30 é par. 30 dividido por 2 é 15. 15 divide por 2, gente? Não.
15 não é par. Qual o próximo primo depois do 2? O 3. Então, 15 divide por 3? Sim, porque 15 é múltiplo de 3. 15 por 3 é 5. 5 divide por 3? Não. Não, porque não é número. 5 é primo, só divide por ele mesmo. Pelo 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, temos aqui uma fatoração em números primos. Olha lá, 2 vezes 3 vezes 5. Vamos tentar a letra C? Vamos lá, 80. Vamos começar então dividindo. 80 é par? Sim, né, gente? 80 divide por 2, então. Termina em 0, é par. 80 divide por 2 é 40. 40 é par? Sim, então divide por 2. Então, todo número que termina em 0 é par, tá? Então, 40 por 2 é 20. 20 termina em 0, também é par. 20 por 2 dá 10. 10 é par, termina em 0. Então, divide por 2. 10 por 2 é 5. 5 é primo, gente. Só divide por ele mesmo. Então, é 1. Então, a fatoração de 80 em números primos vai ser igual. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer de azul. Opa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Posso fazer a mesma coisa com 120? Posso. 120 é par? Sim, então divide por 2, vai dar 60. 60 é par? Sim, então divide por 2, vai dar 30. 30 é par? Sim, então divide por 2, vai dar 15. 15 é par? Não. Divide por 2? Não. Divide por 3, que é o próximo primo. 15 divide por 3 dá 5. E 5 é primo, só divide por ele mesmo, que é 1. Então, a fatoração de 120 ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá certo? Então, esse foi o nosso exercício 3, tá bom? Atividade 4. Escreva os 5 primeiros números primos. Vamos lá, 5 primeiros. 2, 3, 5, 7 e 11. 5 primeiros números primos. Quais números compostos podem ser obtidos multiplicando-se 3 desses 5 fatores e de forma que cada fator apareça apenas uma vez na decomposição? Então, olha lá, ele quer que a gente construa números compostos multiplicando 3 desses números que a gente pôs aqui. Tá? Então, olha só. Vamos lá. A gente pode escrever 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes que vai dar 30. A gente pode escrever também 2 vezes 3 vezes 7. Que vai dar 35. Não, 35 não. 42, desculpa. Opa. A gente pode escrever também 2 vezes 3 vezes 11, que vai dar 66. Ou então a gente pode escrever 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5, 15. Ou então 5 vezes 7, 35 vezes 3, vai dar 105 aqui, ó. Ou então 3 vezes 5 vezes 11. 3 vezes 5, 15 vezes 11. Quanto que é, gente? 15 vezes 11. Vamos puxar a calculadora aqui para agilizar. 165. Tá vendo? Então, são várias possibilidades, tá, pessoal? Aí, vai de vocês, tá? Então, quais números compostos podem ser obtidos multiplicando 3 desses 5 fatores? Tem mais, né? Então, a gente pode fazer as outras combinações. Não, vamos continuar, vai combinando então. 3 vezes 5 vezes 2 já apareceu. Agora vamos fazer todas, vai. 5 vezes 7 vezes 11. 5 vezes 7 vezes 2 eu fiz? Não, né? 5 vezes 7 vezes 11. 5 vezes 7 vezes 11. 35 vezes 11. Não, gente, eu fiz... Deixa eu ver uma coisa aqui. $385. E ou então 5 vezes 7 vezes 3. Já tem vezes 2, né?
5 vezes 7, 35. Vezes 2, 70. Então, acho que a gente já tem todos os possíveis números, ó. Esses dois. O 2 com o 3 com o 5 já tem. O 2 com o 3 e com o 7 já tem. O 2 com o 3 e com o 11 já tem. Depois o 2 com o 5 e com o 7. Não tem. Aqui, ó. Tem sim. Depois o 2 com o 7 e com o 11. 2, 7, 11. Acho que não, né, gente? 2, 7, 11. Esse a gente não fez. Então, vamos lá. 2 vezes 7 vezes 11. 14 vezes 11. Ó, 14 vezes 11. 154. Tá vendo? O 2 com... Já foi todo com todos agora, né? 2 com 3 com todos já foi. 2 com 5 com todos já foi. 2 com 5 com 7 tem? Tem. 2 com 5 e com 11 tem? 2 com 5 e com 11? Não, né, gente? Não. 2, esse não tem. Ó, 2 vezes 5 vezes 11. 2, 5, 10 vezes 11, 110. Esse não tinha. Nossa. Tá? Então, ó, o 3 vezes o 2 vezes o 5 tem. 3 vezes 5 vezes 7 tem. 3 vezes 5 vezes 11 tem. 3 vezes 7 vezes 11 tem esse? Não, né, gente? 3 vezes 7 vezes 11. 3 vezes 7 vezes 11. Vai dar 3 vezes 7, 21 vezes 11. 21 vezes 11. 231. O 3 já foi. Agora o 5 com 7 com 11 tem. 5 com 2 e 3 já tem também. Mas já tem todos agora. Finalizou. Se vocês acharem algum que eu não achei, coloquem no comentário, tá bom? É isso aí. Agora nós vamos lá para a página 68, aula 8, resolvendo problemas. Então o objetivo aqui é resolver problemas envolvendo a ideia de mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então vamos lá. Paulo está doente. O médico receitou um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Se seu pai deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 hora, meia-noite, qual é o primeiro horário em que Paulo voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Então, gente, esse tipo de problema aqui é problema de mínimo múltiplo comum, tá? Então, aqui é um problema de MMC, mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai ter que achar o MMC entre 6 e 4, que são os horários. Então, a gente faz assim, ó, MMC entre 6 e 4, tá? Então, a gente coloca assim, ó, 6 e 4 separado por uma vírgula e passa um traço. Aí, agora, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir, né? Vai encontrar os divisores aqui de 6 e 4 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 6 por 2. 6 dividido por 2? Sim, dá 3. Código por 2? Sim, dá 2. Dá para continuar dividindo algum desses números por 2? Sim, o 2, né? 2 divide por 2. O que não dá para dividir, a gente coloca... Repete, aliás, tá? Repete. Coloca 3. 2 por 2 é 1. A coluna que chegou no 1, acabou, tá? Então, agora o 3, sobrou 3, ó. 3 só divide por 3. 3 divide por 3 é 1. Então, quando os dois chegam no 1, acabou a conta. O que faz para a gente achar o MMC? É só multiplicar esses três números. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre os dois números é 12. Ou seja, ele quer saber qual é o primeiro horário que Paulo voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo. Se ele tomou a primeira vez a 0 hora, que era meia-noite, então a segunda vez ele vai tomar ao meio-dia, 12 horas depois. Então a resposta, o primeiro horário que voltará a tomar os dois ao mesmo tempo será ao meio-dia, tá? Meio-dia. É isso aí, gente.
Questão 2. Beto tem 12 selos e 30 figurinhas repetidos. Ele quer reparti-los igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Como ele quer dividir, a gente tem que estar atento às dicas, tá? Ele quer reparti-los igualmente. Então, trata-se de um problema de divisão. Então, aqui a gente vai calcular o máximo divisor comum. Como que calcula o máximo divisor comum? Eu vou ensinar vocês, ó. A gente vai pegar os dois números e também vamos separar por vírgula. E vai passar um traço aqui do lado. Para encontrar o máximo divisor comum desses dois números, você vai usar as mesmas regras do MMC, tá? Vai dividir eles somente por números primos, tá? Então, olha lá, aqui do lado eu só posso usar números primos. Então, vamos lá, o primeiro número primo é 2. 12 divide por 2? Não. Sim, porque é par. 12 termina em 2. Então, vai dar 6. 30 por 2 é 15, porque é par também. Algum desses números divide por 2? Sim, o 6, porque é par. Então, vamos lá, 6 por 2 é 3. O 15 não divide, repete. Agora, não dá mais para dividir por 2, porque nenhum deles é par. Vamos dividir por 3. Que é o próximo número primo. 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. Agora, não dá mais para dividir por 3, somente por 5. Onde tem 1 já acabou. E 5 por 5 é 1. O que a gente vai fazer de diferente agora? A gente vai marcar os números daqui que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Esse 2 dividiu ao mesmo tempo 12 e o 30? Não. Sim. Sim, dividiu. Esse 2 aqui, dividiu ao mesmo tempo esses dois números? Não, pode ver que aqui repetiu, ó. Então não circula, não marca. Esse 3 dividiu ao mesmo tempo esses números? Sim, porque mudou aqui. Tá? Então vou marcar o 3. E o 5? Ele dividiu o 1 e o 5? Não, só dividiu o 5. Então não marca. Então os únicos números que dividiram os dois números ao mesmo tempo foi o 2 e o 3. Então, a gente coloca aqui, ó, 2 vezes 3, que é 6. Portanto, o MDC desses dois números, 12 e 30, é 6. O que significa? Qual é o maior número máximo de amigos que o grupo poderá ter para que isso seja possível? A gente vai responder aí, ó. O maior número máximo será de 6 amigos, tá? Para eles conseguirem repartir, para ele conseguir, para o Beto, né, conseguir repartir igualmente o número de selos e de figurinhas, tá? Aí daria dois selos para cada um e 5 figurinhas para cada. Olha que legal. Tá bom? Número 3. Mateus recebe a visita do seu avô Pedro a cada 15 dias. João, o tio dele, o visita a cada 10 dias. E devido às escalas de trabalhos, a cada 12 dias, Mateus vai à praia com seus pais. Um belo dia, Mateus recebeu a visita do seu avô, do seu tio e foi à praia com seus pais. Com o avô e o tio que o visitaram neste dia. Quantos dias depois este acontecimento se repetirá? Olha que legal. Gente, esse tipo de problema é um problema de MMC. Sempre que fala horário que voltar a repetir, o dia que voltar a se encontrar. Então, é um problema de MMC. Teremos que encontrar, então, o MMC de 10, né? Vamos colocar na ordem crescente. 12 e 15, tá? Então, olha lá. Vamos ter que dividir os três números ao mesmo tempo pelos números primos. Então, vamos lá. Vamos começar dividindo por 2. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. 15 não divide por 2. Repete. Algum deles que sobrou, dá para dividir por 2? Sim, o 6. 5 não dá, repete. 6 por 2, 3. 15 por 2 não dá, repete. Algum deles dá para dividir por 3 agora, que é o próximo primo? Sim, o 5 não repete. 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. Algum deles dá para dividir por 3? Não, você vai dividir por 5, o próximo número primo. 5 por 5, 1. 1 já acabou, repete. 5 por 5, 1. Chegou tudo no 1, acabou. Agora, como é MMC, você vai multiplicar todos os números. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60.
Então, o MMC desses três números é 60. O que significa no problema? Quantos dias depois esse acontecimento se repetirá? Então, este acontecimento se repetirá depois de 60 dias. Então, depois de 60 dias, o tio, o avô vai visitar e eles vão todos juntos à praia. Tá certo? É isso aí, pessoal. Olha lá. Aguenta aí que a gente está quase acabando. Atividade 4. Uma empresa de transportes tem 4 caminhões, tá? As rotas desses caminhões fazem com que a cada um saia para transportar as cargas em períodos diferentes. Faz com que cada um, saia para transportar as cargas em períodos diferentes. O caminhão azul, então vamos lá, vamos grifar de azul aqui, ó. Sai a cada 3 dias. O vermelho, vamos grifar de vermelho, sai a cada 2 dias. O caminhão branco, vamos grifar de amarelo mesmo, que branco não daria, viaja a cada 5 dias. E o caminhão preto, vamos colocar marrom aqui, ó, viaja a cada 7 dias. Se hoje todos os caminhões saíram da base, daqui a quantos dias eles sairão no mesmo dia novamente? Mais uma vez, é um tipo de problema de MMC. Esse negócio de encontrar novamente, isso é tudo relacionado a MMC. Então, a gente vai ter que tirar o MMC dos números 2, 3, 5 e 7. Todos números primos, gente. Então, vamos lá, gente, ó. Como são todos números primos, eles só vão dividir por ele mesmo. Então, 2 só divide por ele mesmo, dá 1, o resto repete. 3 só divide por ele mesmo, o resto a gente repete. 5 só divide por ele mesmo, a gente repete o 7. E 7 só divide por ele mesmo. Então, todos chegou no 1, acabou a conta. É só multiplicar, então, todos eles. Olha lá. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, olha lá. Se todos os caminhões saírem da base, daqui a quantos dias eles sairão no mesmo dia novamente? Então, sairão junto novamente. Espera aí. Daqui a 210 dias. Tá certo? É isso aí, pessoal. Olha lá agora, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai resolver a atividade 5, tá? Então vamos lá. Ó, no sexto ano há 36 estudantes. No sexto ano A. E no sexto B há 28 estudantes. Para realizar um trabalho comunitário, todos os estudantes serão organizados em grupos com o mesmo número, sem que se misture estudantes de turmas diferentes. Qual o número máximo de estudantes que poderá haver em cada grupo? Então, gente, quando eu estou dividindo, lembra a dica que eu dei? Quando eu estou dividindo, então eu estou dividindo, organizados em grupos com o mesmo número. Então, isso aqui eu vou estar dividindo. Então, trata-se de um problema de MDC, tá? Eu preciso encontrar o MDC desses números. Então, vamos lá, vamos achar o MMC, o MDC de 36 e 28, ou 28 e 36, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Mesma regrinha, divide só por números primos. Começa dividindo por 2. Os 2 dividem por 2 porque são pares. Tá? Aqui dá 14 e aqui dá 18. Continua dividindo por 2. Aqui dá 7 e aqui dá 9. Agora nenhum deles é par mais. Vamos tentar dividir por 3. 7 não divide porque é primo, mas 9 divide, né? Dá 3. E 3 divide por 3 porque é primo. E 7 só vai dividir por 7 porque também é primo. Então, vamos lá. Vamos grifar, circular ou grifar o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O 2 dividiu 28 e 36. Pode ver que embaixo mudou. Esse outro 2 não. Não, dividiu sim. Mudou só. Porque mudou, ó. Mudou aqui. O 3, gente, dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. Esse 3? Não, porque, ó, de ver, não mudou aqui. Esse 3? Também não, porque não mudou aqui. E o 7? Também não, porque só dividiu esse.
Então, o MDC entre esses dois números vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então, o máximo divisor comum entre eles é 4. Tá? Então, qual o número máximo de estudantes que pode haver em cada grupo? Então, cada grupo, a resposta. Cada grupo deverá ter, no máximo, 4 estudantes. Tá certo? Letra B. Quantos grupos serão formados em cada um dos anos escolares? Ué, se o sexto A, né? Vamos colocar aqui. Sexto A tem 36 estudantes. Dividido por 4, 9 grupos. 9 grupos no sexto A. E o sexto B, eu tenho 28 estudantes. Dividido por 4 vai dar 7. 7 grupos. Então, tá vendo? Então, 9 grupos no sexto A e 7 grupos no sexto B. Perceberam o que eu fiz? Eu dividi cada número de alunos, o total de alunos de cada sala por 4. Por quê? 4 é o divisor comum entre 36 e 28. Página 70, né? E última página de hoje. Número 6. Para a organização de uma festa de aniversário foram convidadas 3 famílias, Ferreira, Moreira e Souza. A família Ferreira virá com 24 convidados. A família Moreira trará 60 convidados. E a família Souza, 108 convidados. Vamos grifar esses números, 24, 60 e 108. A organização da festa precisa preparar a recepção de forma que em cada mesa haja somente convidados de uma mesma família, e em que todas as mesas da festa caibam exatamente a mesma quantidade de convidados. Mais uma vez, se eu vou dividir, é um problema de MDC, tá? Quantas cadeiras poderão ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação? Então, a gente vai precisar do espaço e vai precisar achar o MDC de 24, 60 e 108. Vamos lá, coloca os 3 números, um do lado do outro. E, espera que ficou meio torto isso aqui, né? E vamos então começar dividindo pelo primeiro número primo, que é 2. 24 dividido por 2 é 12, 60 por 2 é 30, 108 por 2 vai dar 54. Continue. Então, ó, você já pode marcar, porque esse número 2 dividiu os 3 números ao mesmo tempo. Próximo. Dá para dividir esses 3 números por 2? Dá, porque são pares. Ó. 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15 e 54 por 2 dá 27. Então, o 2 aqui novamente dividiu os 3. Agora eu consigo dividir os 3 por 2? Não, somente os 6, né? Então, vamos lá. 6 por 2, 3. 15 não dá, repete. 27 não dá, repete. Agora a gente vai dividir por 3, que é o próximo primo. 3 por 3 é 1, 15 por 3 é 5, 27 por 3 é 9. Repare então que o 3 dividiu os 3 ao mesmo tempo. Ainda dá para dividir por 3? Sim, o 9, né? Então vamos lá. 1 já acabou essa coluna. 5 não dá porque é primo. 9 por 3 é 3. Ainda divide por 3 aqui, ó. Então vai dar 1 agora. E 5 só divide por 5, né, aliás. Então todos deu 1. Pronto. Qual que é o MDC entre esses 3 números? Os números que eu marquei, que foram os que dividiram os 3 ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, quantas cadeiras serão colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação? Resposta: 12 cadeiras. Que a gente vai poder dividir por 12, né? Em cada uma. Em cada mesa, né? Vamos colocar aqui, ó. E se da família Ferreira fossem convidadas 23 pessoas ao invés de 24? Aí não iria conseguir, né? Eu ia ter que mudar. O MMC ia ser diferente. Tá? Vamos pensar então aqui, ó. Se fosse convidado 23 pessoas, gente, 23 é um número primo, tá? Então, a gente ia ter que achar o MDC entre 23, 60 e 108. 23 é primo, só divide por ele mesmo, tá? Então, olha só, eu ia ter que começar dividindo por 2 e não ia dividir o 23, o 60 ia dar 30 e aqui 54. Por 2 de novo, não ia dividir o 23, aqui ia dar 15, aqui ia dar
27. Aí por 3 aqui não ia, porque não é primo, né? 23. 15 ia dar 5, aqui ia dar 9. Por 3 novamente, 23. 5, repete, aqui vai dar 3. Por 3 novamente, 5, 1. Agora por 5, 23, 1 e 1 e 23. 1, 1 e 1. Reparem que eu não vou conseguir circular nenhum número, porque nenhum deles dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, olha lá, não tem, né, divisor comum entre eles. Nesse caso, não existiria, então, divisor comum. Então, não existiria, não teria como dividir igualmente. Se acontecesse isso, então, não teria como dividir igualmente. Porque o único divisor comum entre eles seria o 1, tá? Porque todos dividem por 1. Então, não teria como dividir igualmente, tá? C. Qual seria a maior quantidade possível de cadeiras em cada mesa? A maior quantidade, eu acho que eu já acabei respondendo. Seria 12 cadeiras em cada mesa. Porque quando eu calculei o MDC, eu calculei o máximo divisor comum, tá? 12 cadeiras em cada mesa. Então, vamos mudar a letra A. Na letra A, na realidade, ele quer os divisores dos 3. Comuns dos 3. Não seria... Então, reparem que todos poderiam dividir por 2 e por 3. Tá? Então, poderia ter 2 cadeiras. O que mais, gente? Quer ver, ó? A gente, para fazer isso, ia dar um trabalhinho, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Os divisores de 24. Então, olha lá. 24 divide por 1, por 2. Divide por 3. Vamos lá. Divide pelo próprio 24, né? Porque vamos fazer o que eu faço aqui, ó, sempre, ó. 24 dividido por 1, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, divide por 12 também. E 24 dividido por 3, já que 24 dividido por 3 dá 8. Então, divide por 8. Não divide por 4 também, né? 24 por 4 dá 6. Então, olha lá. Não divide por 5, então achei os divisores de 24. Divisor de 60 agora, ó. 1, que 1 é divisor de todos os números. 2, porque 60 é par. 3, porque 60 dividido por 3. Então, agora vamos achar os últimos divisores. 60 dividido por 1, 60. 60 dividido por 2, 30. Pera aí. E dividido por 3 dá 20. Vamos continuar. 60 dividido por 4, divide, né? Dá 15. Então, aqui dá 15, ó. Divide por 5, sim, dá 12. Tá? Então, pera aí que não vai nem caber aqui, eu acho. Vamos pôr um pouquinho mais pra lá. Dá 12. E 60 dividido por 6, sim, dá 10. Dividir por 8, por 7, não. Por 8, não. Por 9, não. Então, olha lá, 60 dividido por 6 dá 10. E 60 dividido por 10 dá 6. Então, acabou. Quando acontece isso? Quando eu pego o número que eu estou procurando, os divisores, divido por um número da lista e dá o próximo. Aí eu pego esse mesmo número, 60, e divido pelo próximo, dá o anterior, acabou minha lista de divisores. Vê se vocês conseguem entender isso. Vamos fazer mais um, ó. Os divisores de 108. Então, vamos lá. 108 divide por 1, porque todos dividem por 1. Por 2, porque é par. Então, vamos lá. 108 dividido por 1 é 108. Dividido por 2 vai ser 54. 108 dividido por 3? Sim, né? Porque somando os algarismos, ó, 1 mais 0 é 1, mais 8 é 9. 9 é múltiplo de 3, né? Então, 108 dividido por 3 vai dar... 108 por 3, gente, agora vamos fazer aqui rapidinho, ó. 36. Então, aqui vai dar o 36 também é divisor de 108. 108 divide por 4. Eu acho que divide, viu, gente? Ó, 108 dividido por 4. Dá 27, tá? Então, olha lá. Por 4 divide e dá 27. Por 5, não, porque não termina em 0,5. Por 6, sim, porque se divide por 2 e por 3, também divide por 6, tá? 108 divide por 6 dá 18. Por 7, não. Não é múltiplo de 7. Por 8, não. Por 9 divide, tá, gente? Ó, que a soma dos algarismos dá 9, dá 12, tá vendo? 108 dividido por
9 dá 12. O próximo número seria o 12. 100 dividido por 12 dá 9. Então acabou, achei todos os divisores desses três números. Olha como dá trabalho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar os divisores comuns deles. Ó. 1, o 2, o 3, o 4, o 6, né? Aparece nos 3. O 12. Só, né? O resto não aparece nos outros. Deles, qual é o maior? O maior é o 12. É o que a gente achou quando fez essa conta muito mais rápida, né? A gente achou o MDC. O que é MDC? Máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum deles realmente é o 12. Ó, vou circular aqui, peraí. Olha lá. O máximo é o 12. Ó, o MDC. Mas, então, eles poderiam, então, dividir a festa em outros tipos de cadeiras. 2, 3, 4, 6. Vamos colocar aqui, ó. Uma cadeira ninguém vai colocar, né? Mas poderia ser 2. Vou colocar uma. 1, 2, 3, 4, 6. E 12 cadeiras. Esse é o número de cadeiras que daria para colocar em cada mesa, para ocorrer certinho o que eles queriam, separar as famílias, né? Então é isso, pessoal. Aí não, com essas atividades a gente explorou então bastante recurso de MMC e MDC, usando números primos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Pessoal, não esqueça, deixe seus comentários aí, tá? Deixe seu like, que ajuda o canal do Professor Cássio, e se inscreva no canal, tá certo? Até mais, galera. Valeu, tchau!